Nos últimos 10 anos eu troquei de mousepad tantas vezes que eu até perdi a conta. E eu testei de tudo, desde mousepads genéricos de R$ 30 até alguns que são conhecidos como os melhores do mercado. E no começo eles sempre são ótimos, o glide é rápido, consistente, parece que você finalmente encontrou o mousepad perfeito. Até que alguns meses se passam e sempre acontece a mesma coisa, a superfície começa a desgastar. Algumas partes ficam mais lisas, outras mais ásperas e de repente o mouse começa a deslizar de forma completamente inconsistente. Aí você pensa, vou lavar o mousepad que vai melhorar. Melhora um pouco até que umas semanas depois já volta a ficar ruim. E foi justamente depois de passar por isso diversas vezes que eu resolvi testar uma coisa completamente diferente. Um mousepad de vidro. Antes da gente começar, eu queria agradecer o Macheca, aquele que comentou a ideia desse vídeo. E se você tiver também alguma sugestão de vídeo que eu posso trazer aqui pra vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Bora pro vídeo. A primeira coisa que muita gente pensa quando ouve falar de mousepad de vidro é que ele deve ser rápido demais e impossível de controlar. Mas na realidade acontece justamente o contrário. Pela superfície dele ser completamente uniforme, o movimento do mouse acaba sendo muito mais previsível. Outra coisa que muita gente pensa é: para que eu vou pagar um valor alto em um mousepad de vidro se eu posso simplesmente usar um pedaço de vidro qualquer, como uma janela ou uma tábua de corte de cozinha? Mas isso não é verdade. Primeiro porque os sensores do mouse eles não conseguem rastrear normalmente em vidro liso sem textura nenhuma. E é justamente por isso que os glass pads eles têm uma superfície microtexturizada. Você quase não consegue ver essa textura a olho nu, mas é ela que permite que seu mouse deslize bem com aquele glide rápido e consistente dos mousepads de vidro. Então vamos para as principais vantagens de usar um glass pad. A primeira, que na minha opinião é disparada a mais importante, é a consistência. Como eu tinha falado antes, o grande problema dos mousepads de tecido é que a superfície vai mudando com o tempo. No começo ele é rápido, o glide é bem uniforme, mas conforme você vai usando, as fibras começam a deformar. E também vai acumulando sujeira, gordura de mão, poeira, e tudo isso vai mudando a forma como o seu mouse desliza. Em diferentes áreas do mousepad, o glide fica diferente. Por isso que depois de alguns meses, você começa a sentir que algumas partes do seu mousepad estão mais rápidas e outras mais lentas. Isso acaba deixando o movimento mais imprevisível. Já no vidro, isso nunca acontece, porque como a superfície dele é completamente rígida e uniforme, ele não sofre esse tipo de desgaste. O que é desgastado nele, ao invés do próprio pad, são os fits do mouse, que eu vou falar um pouco mais pra frente sobre eles. Então, concluindo, o glide que você sente nele no primeiro dia de uso vai ser o mesmo meses ou até anos depois. E essa consistência faz muita diferença, principalmente se você joga FPS ou algum outro jogo que precisa de precisão do mouse. Outra vantagem muito grande é a durabilidade deles. Quando você compra um mousepad de tecido, ele praticamente tem uma validade. Mesmo você cuidando bem, depois de um tempo eles começam a desgastar. E muita gente acaba trocando de mousepad justamente por causa disso. Já um glass pad, ele pode durar anos sem nem mudar a superfície dele. Então, apesar de ser mais caro no começo, ele acaba durando muito mais tempo do que um mousepad de tecido. Outra vantagem dele é a manutenção. Os mousepads de tecido, eles acumulam muita sujeira com o tempo. Tanto poeira, gordura da sua mão, suor, tudo isso fica preso nas fibras do tecido. Por isso que muita gente acaba tendo que lavar o mousepad de vez em quando. O que nem sempre é muito prático, demora para secar o mousepad e além disso acaba desgastando cada vez mais as fibras do seu mousepad. No caso do vidro é muito mais simples. Se você sujou ele do jeito que seja, é só você pegar um paninho e passar e já era, fica como novo. E se de algum jeito você sujou ele bastante e só um paninho não tá dando conta, é só jogar uma aguinha e passar o pano que também ele parece que acabou de sair da loja. Diferente do de pano, a água seca rapidinho nele em poucos segundos e você já pode usar ele novamente. Então o tempo todo seu mousepad de vidro fica limpo, só você ter um paninho do seu lado. Outra vantagem que muita gente acaba percebendo depois de usar por um tempo é a previsibilidade do movimento. Como a superfície dele é sempre exatamente a mesma, o mouse acaba se movendo de forma muito consistente. Isso faz você confiar muito mais no movimento do seu mouse, porque você sabe que ele sempre vai responder exatamente da mesma forma. Tem também a questão da sensação do glide.
O vidro ele normalmente oferece um glide mais suave e mais rápido do que a maioria dos mousepads de tecido. Para algumas pessoas isso pode parecer estranho no começo, mas depois de um tempo você começa a perceber que os movimentos ficam muito mais fluidos. E por último, mas não menos importante, tem a parte estética, né? Isso obviamente não afeta diretamente a performance, mas se você gosta de cuidar do seu setup e deixar ele limpinho assim como eu, o seu mousepad de vidro vai estar sempre com aquela estética de novo, diferente do seu mousepad de pano, que depois de pouco tempo começa a juntar aquelas manchas, aquelas sujeiras nele. Além disso, o vidro tem um visual mais limpo, mais minimalista, dependendo da arte que você escolher, e dependendo da iluminação que bate na sua mesa, ele acaba ficando bem interessante visualmente. Eu acho que agora a gente pode ir para as desvantagens de usar um mousepad de vidro, porque apesar de ter várias vantagens, ele também não é perfeito, e definitivamente não vai ser a melhor opção para todo mundo. A primeira desvantagem, e provavelmente a mais óbvia, é o barulho que o mouse faz deslizando nele, que costuma ser bem mais alto do que no mousepad de tecido. Não é nada extremamente alto, mas dependendo da maneira e do ambiente que você usa seu PC, pode ser algo que pode te incomodar. No meu caso, como eu sempre estou de fone, eu acabo nem percebendo o som do mouse. Outra desvantagem é o desgaste dos mouse fits, como eu tinha falado anteriormente. Pelo vidro ser um material muito mais duro do que o tecido, os fits do mouse acabam desgastando bem mais rápido do que no tecido. Isso não quer dizer que eles vão acabar em poucas semanas, mas comparando com o mousepad de tecido, o desgaste acaba sendo bem mais rápido. Normalmente em glass pads a gente usa ou esses fits que são donuts, que tem esse aro com essa bolinha no meio, ou os dots, que são só aqueles pontinhos. Um pack desses que vem de 30 a 40 fits custa em torno de R$90, e esses são os melhores fits para glass pads que eu já usei. Também tem outras opções mais custo-benefício no AliExpress, por exemplo, que também vem uma quantidade bem grande de fit por um preço mais baixo, de 30 a 40 reais. Eu prefiro usar esses donuts do que os dots no meu mouse, porque eles são um pouco maiores do que os dots, e por isso eu consigo usar só 4 a cada troca dos fits no meu mouse. Se eu for usar os dots, eu tenho que usar mais do que 4 aqui no meio, senão ele fica mais instável. Mas pensando no gasto com isso, que por exemplo, se você comprar esse que é o mais top que eu já usei, você vai estar pagando R$90 em 30 e poucos fits. E a cada troca que você fizer, você vai gastar somente 4 fits. Ou seja, um pack desse dura muitos anos. Também existe um pequeno período de adaptação. Se você passou anos usando mousepad de tecido assim como eu, o glide do vidro pode parecer rápido demais no começo. No primeiro ou no segundo dia pode até dar a sensação que você perdeu um pouco do controle do mouse, mas rapidinho você começa a se acostumar e os movimentos do seu mouse voltam a ficar naturais e controlados. Agora, o que é conhecido como a principal desvantagem dos glass pads é o preço deles. Os glass pads costumam ser mais caros do que os mousepads de tecido. Normalmente, se você vai comprar um glass pad novo de uma marca gringa, você acaba pagando acima dos R$1.000. No meu caso, eu comprei o meu usado com 6 meses de uso por R$350. Um novo desse custa ao redor de R$1.100, R$1.200. Se tiver alguém na dúvida, esse modelo aqui do meu GlassPad é o SkyPad 3.0 XL, que ele tem um tamanho de 45 por 40 centímetros, ele é bem grande. Pela ótima durabilidade deles, como eu tinha falado antes, eu não vejo nenhum problema de comprar um GlassPad usado, porque no meu caso, mesmo eu tendo comprado ele com 6 meses de uso e tendo usado ele por mais um ano depois disso, ele ainda parece novo que acabou de sair da caixa, a superfície dele não mudou nada até hoje. Então para quem tá querendo comprar um GlassPad gringo e não quer gastar tanto, comprar um usado é uma boa opção. No mercado de usado tem várias opções baratas. Outra opção para quem não quer gastar tanto são os GlassPads de marca nacional. Nos últimos anos tem surgido várias marcas nacionais de GlassPad que produzem os GlassPads aqui mesmo no Brasil e vendem por um preço mais em conta. Então se você estiver querendo comprar um novo em folha direto da loja, isso pode ser uma boa opção para você. Agora uma desvantagem para quem costuma dar muito rage na sua gameplay, socando tudo, batendo em tudo, mesmo sendo feito de vidro temperado, ainda é feito de vidro. Então se você der uma pancadona muito forte nele, continua existindo o risco dele quebrar no meio. Ou se de algum jeito você derrubar ele no chão, tem risco de quebrar também, mesmo sendo muito difícil pela base dele ser emborrachada. Outra coisa é que muita gente quando vai usar o GlassPad sente o braço colando muito na superfície do GlassPad e eles acabam optando por usar manguito durante as gameplays. Eu até comprei um manguito para testar quando eu comprei o GlassPad, mas eu acabei não gostando muito de usar ele, então eu uso mesmo ele sem manguito. Agora, depois de ver as vantagens e desvantagens de um GlassPad, a pergunta mais importante acaba sendo: para quem um mousepad de vidro realmente faz sentido? Na minha opinião, se você usa um mousepad bem baratinho e não vê problema nele, não tem nenhum sentido você comprar um GlassPad. Um GlassPad faz mais sentido para quem valoriza a consistência no movimento do mouse. Se você joga FPS competitivo ou qualquer outro jogo que exige bastante precisão, essa consistência acaba fazendo bastante diferença na gameplay.
Também faz bastante sentido para quem já passou pela frustração de trocar o mousepad várias e várias vezes porque o Glide começou a mudar com o tempo, assim como eu. Outra situação onde um Glasspad faz bastante sentido, na minha opinião, é para quem gosta de deixar um setup bem clean, sem nenhuma sujeira. Como ele é muito fácil de limpar e não acumula sujeira igual o mousepad de tecido, ele acaba servindo muito bem para essa situação. Para quem está pensando em comprar um mousepad de tecido mais top, gastando um valor mais considerável, eu sugiro você pegar um Glasspad ao invés disso, porque ele vai durar muito mais do que o mousepad de tecido e pode custar até o mesmo preço se você comprar usado como eu ou de alguma marca nacional. Então, se você também já passou pela experiência de trocar de mousepad várias vezes tentando encontrar um glide consistente, talvez um Glasspad seja algo que vale a pena testar. Então essa foi a minha experiência usando um mousepad de vidro por mais ou menos um ano, galera. Se você nunca testou um Glasspad antes, pode parecer meio estranho no começo, mas depois que você acostuma é difícil você voltar atrás. Agora me conta aqui nos comentários, você usaria um Glasspad ou você ainda prefere mousepad de tecido? Lembra de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Eu pretendo trazer muito mais vídeo para vocês, eu tô apenas começando aqui no YouTube. Tamo junto, é nóis!